comparação, um emaranhado traiçoeiro em que muitas de nós nos encontramos e às vezes sem nem perceber. Olhamos para a vida dos outros e de repente o que temos é pequeno, insuficiente, quase irrelevante. E às vezes a gente chega até a pensar, por que ela tem tanto sucesso e eu não? Por que ela é tão confiante e eu não consigo ser assim? Bem, a ansiedade, ela começa a crescer à medida que a gente se compara aos padrões de outra pessoa. Isso faz com que a gente vá se afundando nas comparações que apenas servem para nos alimentar em um ciclo de insatisfação e de descontentamento. Na Bíblia, há uma história marcante sobre comparação, e ela envolve duas irmãs, Raquel e Lia. Raquel era a esposa amada de Jacó, enquanto Lia vivia à sombra da beleza e do afeto que sua irmã recebia. O livro de Gênesis nos conta que Jacó amava profundamente Raquel, mas devido a um engano, ele se casou primeiramente com Lia. Isso deu início a uma rivalidade silenciosa e dolorosa entre as duas irmãs. Uma batalha pelo amor e pela aceitação, que se desenrolou por muitos anos. Lia se comparava a Raquel, e isso a deixava profundamente insatisfeita. Ela não tinha o amor de Jacó da forma como ela desejava, e cada vez mais que ela via sua irmã, a comparação a lembrava da sua própria rejeição. Raquel, por outro lado, também tinha suas lutas. Embora tivesse o amor de Jacó, ela era estéril e invejava a fertilidade de Lia. Ambas estavam presas em um ciclo de comparação, sempre desejando aquilo que a outra tinha, mas não podiam alcançar. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Olhamos para as conquistas dos outros, para os dons, as oportunidades, as aparências e começamos a medir o nosso próprio valor com base nessas comparações. O problema é que, ao nos compararmos, a gente ignora a singularidade daquilo que Deus colocou em nossas vidas. Cada um de nós é criado com propósito, dons e caminhos diferentes. Quando tentamos viver de acordo com o que vemos nos outros, a gente acaba perdendo de vista, a jornada única que Deus preparou para nós. A comparação é um ladrão de alegria. Ela nos impede de enxergar as bênçãos e os dons que Deus já nos deu. Ficamos tão preocupadas em desejar o que os outros têm que esquecemos de agradecer pelo que já possuímos. É como se a gente tivesse em vasto campo florido, mas só conseguimos enxergar as flores que estão do outro lado da cerca. A ansiedade, ela cresce nesse solo, nos fazendo sentir que nunca seremos suficientes, que sempre faltará algo em nossas vidas. O apóstolo Paulo abordou esse tema em uma carta aos Gálatas. Capítulo 6, versículo 4, ele disse: cada um examine as suas próprias obras, e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outro. Paulo nos incentiva a olhar para dentro, a focar em nossa própria jornada, em vez de nos perdermos, na comparação com os outros. Ele nos lembra de que a nossa identidade e valor não estão determinados pelo que os outros possuem ou pelo que conseguimos alcançar em relação a eles. Nossa identidade está em Cristo e é Ele que nos dá o propósito e valor. Mas bem, voltando à história de Raquel e Lia, a gente vê que a comparação só trouxe tristeza e conflitos para ambas. Lia deu à luz a vários filhos. A cada vez que tinha um filho, ela esperava ganhar o amor de Jacó. Por sua vez, Raquel, ao ver Lia tendo filhos, ela se desesperava tanto que chegou até a falar para Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Olha só, a comparação as levou a um ciclo de ressentimentos e comparação, desviando os olhos delas do fato de que Deus estava presente em suas vidas, trabalhando de maneira única. A resposta para sair desse emaranhado da comparação é focar naquilo que Deus está fazendo em nossas vidas. Reconhecer que Ele tem um plano específico e perfeito para cada um de nós.
Não precisamos ser como os outros, ter o que os outros têm, ou viver de acordo com os padrões que vemos nos outros ao nosso redor. Deus nos chama para ser quem realmente Ele criou a gente para ser, com nossas particularidades, dons e lutas. O Salmo 139 nos traz uma imagem linda dessa verdade. Diz assim: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Deus nos formou de maneira única e intencional. Ele conhece cada detalhe da nossa vida e Ele nos ama exatamente como somos. Quando a gente começa a aceitar essa verdade, a ansiedade causada pela comparação começa a diminuir. Percebemos que não precisamos nos encaixar em moldes ou expectativas alheias, porque somos amadas e aceitas por Deus. Mas veja, isso não significa que não podemos admirar os dons e as conquistas dos outros. Podemos e devemos celebrar o que Deus faz na vida das pessoas ao nosso redor. Mas precisamos lembrar que a obra de Deus em cada pessoa é diferente. E essa diferença é o que torna o corpo de Cristo tão especial. Quando aceitamos as nossas próprias jornadas, encontramos liberdade para ser quem Deus nos chamou para ser. Lia e Raquel, no fim das contas, tinham as suas próprias lutas e bênçãos. Deus viu a aflição de Lia e a abençoou com filhos. E mais tarde também abriu o ventre de Raquel. Ambas, apesar de suas comparações, elas experimentaram o cuidado e o amor de Deus em suas vidas. Da mesma forma, Deus nos vê e nos conhece em meio às nossas lutas internas. Ele está presente, pronto para nos lembrar que não precisamos ser como os outros, porque somos preciosas aos seus olhos. Então, como podemos sair desse emaranhado da comparação? Primeiro, precisamos reconhecer que a nossa identidade não é baseada no que os outros têm ou são, mas no que Deus diz que nós somos. E nós somos filhas amadas com um valor inestimável. Segundo, devemos nos alegrar com o que Deus nos deu, agradecendo por cada bênção, cada talento e cada oportunidade em nossa própria jornada. E, finalmente, precisamos aprender a celebrar as conquistas dos outros, sem permitir que isso nos faça sentir, nos sentir inferiores. A comparação pode tentar nos puxar para um ciclo de insatisfação, mas Deus nos convida a viver em contentamento. O apóstolo Paulo aprendeu esse segredo e declarou em Filipenses capítulo 4, versículo 11: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Quando descansamos na suficiência de Cristo, encontramos a paz e a liberdade que precisamos para viver a nossa vida, sem sermos prisioneiras do que os outros possuem ou são. Então, da próxima vez que esse emaranhado da comparação começar a se formar em sua mente, se lembre de que Deus te fez única. Ele te deu uma jornada exclusiva, cheia de oportunidades, lutas e vitórias que são só suas. Olhe para ele e não para os outros e descubra a beleza de ser exatamente quem você foi criada para ser. Deus abençoe.